Bom dia a todos, Jesus abençoe, que Jesus proteja o pessoal aí do canal da Casa Espírita Maria das Flores. Eu venho aqui com mais um tema para a gente poder falar sobre ele, que é muito importante. Talvez seja tudo, irmãos. Por que seja tudo? Que tema é esse que poderia ser tudo? Que é a questão da nossa existência como seres divinos. Irmão, nós não somos seres materiais, nós não somos seres que foram fixados em uma existência que nasceu de uma mulher e de um homem. Não, isso é somente corpo, porque o que vale mais é o espírito. O que vale mais para nós é o nosso corpo ou a nossa roupa? Roupa você troca todo dia. Por isso, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: quando lá no Evangelho, no Pentateuco de Moisés, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: façamos o homem à imagem, nossa semelhança. Gente, Deus é semelhança de carne? Deus é semelhança de espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. Criamos o homem à nossa imagem em espírito, e não foi pelo corpo. Então, se, irmãos, além do corpo, nós temos uma... Gente, dá água para ela aí, por favor. Leva lá fora, dá uma aguinha. Então, irmãos, nós não fomos criados pelo corpo, nós fomos criados pela alma. O corpo é uma oportunidade de manifestar. Para que eu possa, o meu espírito manifestar, eu preciso de quê? De um corpo. É esse corpo que está aí. Por isso, irmãos, o nosso espírito, ele está, os espíritos estão em toda parte. Hoje, na Terra, no planeta Terra, tem 28 bilhões de almas que frequenta essa abóbada azulada divina que nós chamamos de planeta Terra. Mas reencarnado com um corpinho que necessitou, só tem 8 bilhões. Então ficam 3 vezes mais a quantidade de espíritos que ainda não já assumiram muitas outras vezes e estão aguardando outra oportunidade para reencarnar. A questão é essa, irmão. Você sabia que muitas das vezes os pensamentos não são seus? Será que o pensamento que você está pensando é aquilo mesmo? É você quem pensa? Ou tem uma força oculta que pensa por você? Quando é que nós sabemos que um pensamento é nosso ou quando eles são sugeridos? E quando os pensamentos são de espíritos e não são nossos? Isso é uma divisória muito tênue, sabe? É uma divisória muito sutil, de que nem sempre os pensamentos são nossos. Porque muitas das vezes os pensamentos são sugeridos. Bisavô, tataravô, inimigos do passado. Quantos espíritos que estão do outro lado, que desencarnou, que morreu, faleceu, que estão do outro lado, que muitas das vezes estão ao nosso lado. A nossa mamãe, o nosso papai. Quantas vezes a vovozinha chega ali no leito do hospital, aguardando aquele filho que está lá ao leito da morte para desencarnar. Vem, meu filho, o que está acontecendo? Vem, pode ficar tranquilo, você vai dormir um soninho e vai ser conduzido para hospitais. Irmãos, existem construções fantásticas que os olhos carnais não conseguem ver, porque essas matérias, elas são de natureza quintessenciada. É matéria muito sutil. Os olhos da carne só foi projetado para ver coisas materiais. Somente em espírito a gente consegue ver. Então, irmãos, a pergunta que se faz: se os espíritos podem nos assediar de alguma forma?
Os espíritos podem nos influenciar de alguma forma? Aí os espíritos superiores respondem que os espíritos desencarnados podem nos auxiliar de tal forma que muitas das vezes são eles que coordenam a vossa vida. Você já viu falar em obsessão? Quem já viu falar essa palavra, obsessão? Alguém já viu falar nessa palavra possessão? A pessoa possessa é que já atingiu uma simbiose tão profunda que ele já não é ele mais. Quem está ali é o espírito que coordena. A loucura. Quantas pessoas, irmãos, que acabam parar no manicômio nesses 50 anos, 50 anos de estudo doutrinário e de experiências de tantas pessoas que eu ajudei, que eu tirei da loucura do manicômio, falei, traz para cá para nós tratar ele, que o problema dele não é fisiológico, é espiritual, e salvou. Hoje ele tem família, hoje eles têm família, tem normal, porque foi essa alma que perseguia, foi conduzida. Esse espírito que estava ali assediando, ele foi tratado, porque quando vocês vêm aqui buscar a cesta de vocês e ouvir a palestra, irmãos, aqui no mundo espiritual, aqui em cima, no hospital aqui de cima, que é enorme aqui em cima, tem salas de tratamentos, tem hospitais, tem escola, tem tudo aqui em cima. Esses irmãos que às vezes acompanham vocês, que pode ser um espírito, que pode não ser um espírito mau. Às vezes as entidades espirituais que nos acompanham, é somente um sofredor, irmão. É um irmão sofredor, não é um espírito mau. Mas muitas das vezes a gente pode sofrer perseguição de espíritos trevosos, vingativos. Você sabe o que você foi na outra encarnação? Você sabe as pessoas que você prejudicou? Ou você acha que você está com essa carinha bonitinha aqui, tudo bem, ninguém sabe de nada, tudo nas ocultas? Porque semana passada nós falamos aí sobre o esquecimento do passado, quem lembra? Eu falei para vocês, vai lá no YouTube lá que vocês vão achar esquecimento do passado. Hoje eu estou falando sobre a questão da existência e a influência dos espíritos em nossa vida. Irmãos, só contar um casinho para poder, um casinho lúdico para vocês entenderem. Meu sobrinho, olha, meu tio, quer dizer, olha, ele é mais novo que eu e eu tenho que chamar ele de tio. Que desaforo danado. Só que ele é mais novo que eu, meu tio. Ganhou herança, 2 milhões de reais. Depois terminou de novo, fez a contagem, a mãe morreu, recebeu mais 2 milhões. Ele pegou e comprou uma casa para a filha. Falou, minha filha, escolhe onde você quer. Falou, eu quero morar aqui. Mas está à venda aí. A mulher, gente, que morou nesse lugar, morou 50 anos lá, uma senhora, uma velhinha. Ela morou 50 anos lá e era muito apegada com o local. Ela não saía dali por nada, morreu ali naquele lugar. Aí ele pegou, não sabia de nada, comprou lá o local, mandou a patroa tudo, derrubou tudo e construiu uma big de uma casa para a filha dele. Do jeito que você quer, minha filha. Aí ela muito feliz, ai que maravilha. Gente, a primeira noite parece até de núpcia. Mas com a velha. Não foi com o marido, não. Foi. Gente, essa senhora desencarnada, ela está viva, ela achava que estava viva. Porque o mundo espiritual é o mundo das realidades, é o mundo das sensações. O espírito, ele tem mais, o pensamento é muito mais veloz, o sentimento dele é muito mais que ele tivesse encarnado. Por isso que quando ele desencarna, a gente tem que fazer um tratamento aqui nessa mesa, chama desobsessão, para mostrar para os espíritos que estão desencarnados. Eles não acreditam. Você está desencarnado, irmão, você morreu. Mentira aqui, ó, estou mais vivo do que nunca. E muitos às vezes passam décadas achando que continua vivo, mas está em espírito, está vivo, mas em espírito. Então, irmãos, beleza, de repente a primeira noite,
barulho de xícara, barulho de copo e prato quebrando. Ela ficou, mas que diacho, entrou um ladrão na minha casa? Foi lá ver, irmão, estava tudo do mesmo jeitinho. Você sabe quem que é que está lá fazendo um inferno para falar, sai daqui, essa casa aqui é minha, isso aqui é meu, eu que moro aqui, morei aqui mais de 50 anos, isso aqui é... O Espírito, ele tem o poder, através de uma energia que chama ectoplasma, que ele consegue materializar a coisa do mundo físico, do mundo espiritual no mundo físico. Essa energia que te empurra. Falou, alguém me empurrou, você olha, não tem ninguém. Chama ectoplasma essa energia. Os espíritos conseguem essa energia. É uma energia fluídica mais grosseira que tem, que os espíritos gostam de fazer brincadeira com nós. Sumir nossa chave, jogar nossa chave debaixo da cama. De estar assim numa avenida, eles te empurram. De virar o volante de um carro em alta velocidade, de maneira brusca. Adeus, Bledel, capotou, já era. Os espíritos têm essa capacidade de interferir. E a véia, desculpa falar o nome de véia, irmão, mas não conheço ela, né? Resultado, passando-se alguns meses, ela mudou. Ô pai, o senhor vende essa casa, que eu não moro nesse inferno mais não. Eu não aguento dormir de noite. Pai, a batição de trem, e chamou o padre para ir lá, que o trem foi pior. Levou aquela pingolinha, sabe o que é pingolinha? Não sei como é que chama aquele trem. Quer que você põe a água assim e balança aquele trem? Levou lá, benzeu com a pingola, aquele negócio, eu não sei como é que chama o nome. Pega o nome para nós, irmão, para não ficar falando esse nome feio aqui. Aí balançou lá, gente, somente com o trabalho de desobsessão, com a conscientização de ir com os médios ali, pessoas que são dotadas de dons mediúnicos. Você chega ali e tem um diálogo com ela, através de uma incorporação de um médio, fala, irmã, você desencarnou, você está aqui sofrendo. Conscientizar, a casa vai ficar um show, porque não vai ter mais o assédio dessa irmã e ela vai ser encaminhada. Gente, a maioria dos espíritos fica aqui vagando na terra, morre e fica aqui atazanando a nossa vida. Em vez de subir, eles ficam aqui. Por causa de quê, irmão? Por causa de apego. Mas eu tenho que assinar o talão de cheque. Não, eu sou dono da empresa, eu tenho que assinar. Aí chega lá para assinar o talão de cheque, assenta na mesa e não consegue pegar no lápis, porque ele está em espírito, não consegue pegar no lápis. E continua, irmã. Os espíritos, a problemática é que eles estão camuflados. Os espíritos, gente, o grande problema para nós é que eles estão na surdina. A gente não vê os programas que eles estão armando para nós. Eu não sei o que é, viu? Mas eu fui tanto com a cara dela, eu adorei a vibração dela. É assim que eles fazem. Eles estão assim, juntamente buscando aqueles que têm afinidade. Nossa, aquele lá, ó, gosta de botar em touro brabo. Cara, eu quando reencarnado eu amava isso aí, vou ficar junto com ele. E gente, e assim sucessivamente, de acordo com as afinidades que nós temos, os espíritos podem nos acompanhar. Só que às vezes eles podem querer coisas para nós, fica com ciúme. O que ela está conversando com aquela... Gente, por favor, silêncio. Por favor. É muito importante que depois vocês não entendem. Então o que acontece? Mas eu fui tanto com a cara daquela pessoa ali. Gente, às vezes nós levamos para dentro da nossa casa. Meu bem, sabe onde está a colher? Ela estava boazinha o humor dela. Não sei, não pega esse teimão. Gente, eles têm uma facilidade de tirar nós do sério, de jogar um contra o outro. Você já viu aquele desenho animado que o bonequinho fica rindo com as perninhas para cima assim? Alguém já viu? Põe os pezinhos, as mãozinhas para cima assim. Tá. Aí fica rindo de nós. Eles fazem isso. São os espíritos zombeteiros. Você sabe os espíritos brincalhão? Eu já atendi muitos espíritos brincalhão na minha casa. Nós tínhamos um problema sério lá de barulho na minha casa. Aí, sabe, eu falei assim, levantei, era uma meia-noite. Eles começavam meia-noite, 1 hora, porque primeiro que eles não sentem o mesmo que nós sentimos, sono.
Eles não têm RG, eles não têm nada para, eles não têm roupa para poder passar, eles não têm essas coisas. Os espíritos, eles têm a roupagem deles. Para eles tudo é mais fácil. Gente, eles podem ficar 24 horas maquinando uma situação para te prejudicar. E você não está nem sonhando que está se passando uma situação dessa. Aí eu falei assim, irmão, aí eu cheguei da cozinha, falei, irmãozinho, ó irmão, por favor, eu estou cansado, a minha mulher está cansada, você está aqui, não tem nada o que fazer, está brincando com nós, não faça isso não, eu vou fazer uma oração, vai entrar um facho de luz aqui agora, vai cair uma luz brilhante aqui e você vai ser conduzido, você não pode ficar aqui, porque você está me atrapalhando, está tirando o meu sono. Vou fazer a oração para você. Pai nosso que estás no céu, muita fé mesmo, luz, muita luz. Sabe quanto tempo faz isso? Tem uns 20 anos. Nunca mais sentiu barulho. Gente, era cadeira movimentando, é pedindo ajuda. Eles não querem mal, eles querem ser. Gente, às vezes espírito. Gente, quando está do outro lado é muito sofrimento. Se nós tivermos um monte de gente, uma alma boa, bondosa, para nos auxiliar para a gente subir, é bom demais. Fora aqueles irmãos abençoados, que fazem prece, que fazem o bem para os outros, vai direto. Sabe por quê? Sempre tem um parente, um amigo que está ali para conduzir. Agora o problema é esse, que é a maioria, né? Então, irmão, quando diz assim que Satanás é o próprio homem, é porque quando o homem devotado para o mal, é anjo ou demônio? Gente, um homem quando devotado na prática da maldade, ele é anjo ou demônio? É demônio. Aí fala Satanás, gente, esquece a bobeira, essa propaganda de Satanás que não existe. Satanás é o próprio homem, aquele quando revestido para o mal. E anjos são aqueles benfeitores que auxiliam, que trabalham em benefício do próximo, do amor e da caridade. Por isso, irmãos, estejamos vigilantes. Através de que, Abraão? Oração, tá, irmãos? Olha aqui, vou dar a dica, viu? Prática do bem, do amor. Se tiver alguém que te odeia, manda para ele luz. Se alguém que te quer mal, manda muita luz para ele. Ele vai ficar sufocadinho, tadinho. Você vai judiar dele muito mais do que se você fizesse o mal para ele. Você vai revidando. Não revida não, manda luz. Gente, queima na hora o vínculo. E conhecimento de leis da vida. Oração, prática do bem e conhecimento de leis da vida, leis espirituais. É assim que a gente consegue se defender e se proteger de todo o mal, porque Jesus disse claramente no Evangelho: orai e vigiai. Para o quê? Para que não caiais em tentação. Gente, Deus abençoe, que Deus ilumine a todos vocês, obrigado pela atenção que vocês me deram, e vocês vão lá no YouTube, Casa Espírita Maria das Flores, vai assistir os meus vídeos, e esse também, e o outro que nós fizemos semana passada aqui, que é o que, gente? Qual foi o vídeo da semana passada? Esquecimento do passado. Por que é que a gente vem aqui e esquece? Obrigado, irmãos.